Ela pediu abrigo por uma noite, mas o fazendeiro milionário se entregou completamente. Ela só queria desaparecer naquela noite, mas o destino a levou até o portão de uma fazenda isolada, onde a luz fraca de um celeiro parecia ser o único abrigo em quilômetros de estrada de terra. Antes de continuarmos, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e conta nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Encharcada pela chuva, com a mochila colada às costas e as mãos trêmulas de frio e medo, Clarice se aproximou da porta de madeira pesada. Ela não sabia quem morava ali, só sabia que não podia continuar fugindo. Você já teve que bater na porta de um desconhecido, sem saber se seria recebido com ajuda ou rejeição? Clarice teve. E o que aconteceu depois mudou não só a vida dela, mas também a de um homem que jurava nunca mais se abrir para ninguém. Porque às vezes, quando você está tentando escapar, é exatamente aí que você encontra o que nunca soube que procurava. Apolo demorou alguns segundos para abrir. O barulho da chuva forte abafava os sons da noite, mas o bater urgente à porta do celeiro era impossível de ignorar. Quando ele destrancou e puxou a madeira, deu de cara com uma mulher ensopada, respirando com dificuldade, a expressão entre o pânico e o alívio. Ela não parecia ameaçadora. Pelo contrário, era como se estivesse à beira do colapso. Só preciso de um lugar para passar a noite. Por favor, disse ela num sussurro quase apagado. Ele a observou por um instante em silêncio. Não era comum receber visitas, muito menos àquela hora, e ainda menos uma mulher desconhecida com olhos assustados e o corpo trêmulo. Clarice segurava a alça da mochila como se fosse a última coisa segura no mundo. Havia algo nela que o desarmava sem esforço algum. Apolo deu um passo para o lado e abriu a porta do celeiro. Pode entrar, mas só por hoje. Clarice entrou, e a porta se fechou atrás dela. O que nenhum dos dois sabia é que aquele celeiro não abrigaria apenas uma fugitiva naquela noite. Ele seria o lugar onde dois corações partidos começariam, sem querer, a se reconstruir. A porta do celeiro rangeu ao se fechar atrás de Clarice, abafando o som da chuva que insistia em cair lá fora. Lá dentro, a penumbra era cortada por uma única lâmpada amarelada, pendurada por um fio no centro do teto, que projetava sombras longas sobre as vigas de madeira e o feno empilhado. Clarice permaneceu de pé, como se não tivesse certeza se estava realmente autorizada a ficar. Apolo, ainda próximo à porta, limpava as mãos com um pano grosso. Ele observava a mulher molhada, o corpo encolhido, os olhos inquietos, varrendo o espaço como quem ainda avaliava se estava segura ou não. O silêncio entre eles parecia mais carregado que a tempestade do lado de fora. Tem um cobertor limpo ali no canto, disse ele, indicando com o queixo. E uma garrafa térmica com chá quente. Não é muito, mas deve ajudar. Clarice assentiu com um leve movimento de cabeça. Caminhou devagar até o canto indicado, como se pisasse em território sagrado. Tirou a mochila das costas com cuidado e a colocou ao lado de um fardo de feno. Pegou o cobertor e o envolveu ao redor dos ombros. Os dedos ainda tremiam. Apolo percebeu. Tá fugindo de alguém? Ele soltou, sem olhar diretamente para ela. Clarice hesitou. Seu corpo ficou rígido por um instante. Ela não respondeu. Apenas abaixou os olhos e apertou o cobertor contra o peito. Não era fácil confiar, não depois de tudo o que tinha enfrentado. Não precisa contar, Apolo completou, percebendo a barreira que se formava. Só não queria deixar você lá fora naquela condição. Clarice ergueu os olhos. Pela primeira vez, olhou para ele de verdade. Não como alguém que poderia machucá-la, mas como alguém que havia feito algo que ninguém fizera nos últimos meses. Lhe oferecido um lugar, ainda que por uma noite. E foi ali, naquele olhar silencioso, que alguma coisa começou a se mover entre eles. Era sutil, mas estava ali,
Ele também percebeu o tipo de conexão que não se explica com palavras. Apolo afastou-se alguns passos, pegou uma toalha seca pendurada em um gancho e a deixou sobre uma cadeira velha. Se quiser se secar, fique à vontade. Tem um banheiro ali atrás. Apontou para uma porta lateral. Só cuidado com a tranca, ela às vezes prende. Clarice sorriu de canto. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava carregado de uma gratidão que nem ela sabia como expressar. Ele caminhou até a outra extremidade do celeiro e começou a mexer em algumas ferramentas, tentando parecer ocupado. Mas a verdade era que ele estava nervoso. Aquela mulher estranha, de olhos assustados e rosto cansado, havia mexido em algo que ele acreditava ter enterrado há muito tempo. Não era só o fato de ela estar ali, era o que aquilo representava. Alguém havia cruzado a linha invisível que ele mesmo impôs entre seu mundo e o resto da vida. Enquanto Clarice usava o banheiro para trocar de roupa, uma troca rápida com peças secas tiradas da própria mochila, Apolo manteve-se do outro lado do celeiro. Quando ela retornou, com o cabelo ainda úmido, mas o rosto mais tranquilo, ele fingiu não notar a diferença. Mas notou cada detalhe. Ela se sentou sobre uma pilha de feno coberta por um pano grosso, o cobertor ainda nos ombros. Segurava a caneca térmica com as duas mãos, deixando o calor aquecer seus dedos. Os olhos ainda não estavam em paz, mas já não estavam em pânico. Apolo não aguentou o silêncio e se aproximou. Vai querer ficar só essa noite mesmo? Clarice encarou o vapor que saía da caneca. Demorou a responder. É o que eu disse, não é? Sim, só... achei que você pudesse mudar de ideia. Ela o olhou novamente. E, de novo, houve aquele instante estranho em que o mundo parece parar ao redor de dois estranhos que se olham tempo demais. Não era sedução, não era provocação. Era outra coisa. Um tipo de reconhecimento silencioso entre duas pessoas cansadas, cada uma com suas cicatrizes. Não costumo ficar muito tempo no mesmo lugar, disse ela, mais para si do que para ele. Mas obrigada por isso. Já é mais do que eu esperava de qualquer um. Apolo se sentou no outro extremo da pilha de feno, mantendo certa distância. Seus cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar para o chão. Também não costumo abrir a porta para ninguém, muito menos à noite. Ele respirou fundo. Mas você parecia diferente. Ela ergueu as sobrancelhas. Diferente como? Como alguém que não estava ali para tirar nada. Só para não perder tudo. Clarice engoliu seco. As palavras dele foram mais certeiras do que ele poderia imaginar. Ela baixou o olhar, apertou a caneca e sentiu uma vontade quase infantil de chorar, mas se segurou. Já chorara demais. Não ali. A chuva lá fora começou a perder força. Restava o barulho das gotas mais finas batendo no telhado de zinco. Um som quase reconfortante. Lá dentro, os dois permaneceram em silêncio por alguns minutos, como se respeitassem o espaço do outro, como se entendessem que, mesmo sem saber quase nada um do outro, havia algo precioso ali. O simples fato de existirem no mesmo espaço, sem exigências. Vou dormir aqui fora hoje, Apolo avisou se levantando. Só por precaução. A porta da casa está trancada, mas... Você nunca sabe. Clarice assentiu. Não o impediu. Mas antes que ele se afastasse por completo, disse algo que o fez parar. Eu sei que disse que vou embora amanhã, mas talvez eu fique mais um dia. Apolo virou-se apenas com o rosto. Seu olhar era calmo, mas havia algo novo nele. Não era esperança, era cuidado. Fique o quanto precisar. Ela sorriu. Pequeno, verdadeiro. E naquele momento, ainda que os dois não percebessem, a distância entre eles tinha começado a desaparecer. Não com passos, mas com olhares. Olhares que quebravam muros antigos, mesmo entre duas pessoas que acreditavam não ter mais nada a oferecer. A madrugada se arrastava devagar, embalada pelo som suave da chuva que agora caía mansa sobre a terra molhada.
O vento frio passava entre as frestas do celeiro, mas ali dentro, sob o cobertor que Apolo lhe emprestara, Clarice se sentia mais aquecida do que esperava. Ela deitou-se sobre os fardos de feno, improvisando um travesseiro com a mochila e puxando o cobertor até o queixo. O corpo ainda estava em alerta, mas os olhos começavam a pesar. A imagem de Apolo ali do lado de fora, se recusando a voltar para casa enquanto ela dormia no celeiro, permanecia em sua mente. Havia algo naquele gesto simples que a fazia se sentir menos só. Do lado de fora, Apolo estava sentado em uma cadeira de madeira sob o beiral da varanda do celeiro. A chuva fina caía a poucos centímetros de seus pés. As botas sujas de barro, a camisa ainda levemente úmida da primeira recepção inesperada da noite, o chapéu agora pendurado ao lado. Ele segurava uma caneca de metal com o restante do chá morno, olhando fixamente para a escuridão. Mas sua mente estava dentro do celeiro, com ela. Clarice mexeu-se. A respiração ainda era alta, inquieta. Ela estava dormindo, ou algo parecido com dormir, já que o corpo ainda parecia pronto para correr a qualquer momento. Mas pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo de fechar os olhos. Apolo fechou os dele, não para descansar, para se proteger da lembrança que começava a se infiltrar como água pela rachadura da madeira, a imagem de outra mulher, há anos, pedindo abrigo debaixo daquele mesmo céu. Ele apertou a caneca nas mãos, tentando se manter no presente. Mas o passado, mesmo enterrado, ainda sabia como falar. O silêncio entre os dois se prolongou até o amanhecer, mas era um tipo de silêncio diferente. Não o que separa, mas o que protege. Cada um em seu espaço, respirando o mesmo ar frio e esperando talvez que o sol trouxesse alguma resposta que a noite se recusava a dar. Quando o dia começou a nascer, Clarice abriu os olhos lentamente. O celeiro estava banhado por uma luz azulada que entrava pelas frestas da madeira. Ela se sentou, ainda enrolada no cobertor, e olhou ao redor, como se não tivesse certeza de que aquilo realmente tinha acontecido. Seu olhar se fixou na porta entreaberta. Apolo ainda estava lá fora. Dormia meio inclinado na cadeira, braços cruzados, o queixo encostado no peito. O frio tinha deixado marcas em seu rosto e, mesmo assim, ele não arredara pé. Clarice sentiu algo apertar dentro do peito. Levantou-se em silêncio, cruzou a porta e se aproximou. "Vai acabar com a coluna assim", disse com a voz baixa, quase com culpa. Apolo abriu os olhos devagar. Levou um instante até focalizar a imagem dela ali na frente, com os cabelos desgrenhados, o rosto sem maquiagem, mas com uma expressão mais leve do que a noite anterior. "Tô mais acostumado com essa cadeira do que parece", respondeu, esticando o pescoço. Ela sorriu, e ele notou. Havia um novo tipo de ar entre eles, não de intimidade, mas de reconhecimento. Como se tivessem cruzado juntos alguma fronteira invisível. "Fiz café", disse ela. "Ou pelo menos tentei. Encontrei uma cafeteira velha ali no canto e o pó estava lacrado. Espero que ainda preste." Apolo levantou-se. "Isso é mais do que eu faço em semanas. Se for café de verdade, já vale o esforço." Ela riu. E ele, mesmo tentando disfarçar também. Dentro do celeiro, os dois se sentaram próximos, não muito, mas o suficiente para partilhar 2 canecas de café morno. Clarice bebia devagar, olhando para os cavalos do lado de fora, que começavam a se mover no pasto encharcado. Apolo a observava de vez em quando, tentando entender o que havia nela que mexia tanto com seu interior em tão pouco tempo. "Você cuida disso tudo sozinho?" perguntou ela, com um leve movimento de cabeça em direção ao campo. "Só quando quero me manter em silêncio", respondeu. "Às vezes contrato ajuda para a colheita, mas o resto gosto de fazer com as próprias mãos." "O silêncio ajuda?" Ele demorou a responder. "Às vezes ajuda, às vezes só faz barulho por dentro." Ela assentiu. Entendia bem aquela sensação.
Por muito tempo, seu corpo estava quieto, mas a mente não a deixava descansar. Barulhos internos que a impediam de confiar, de ficar, de simplesmente respirar. Eu não durmo bem faz tempo, ela confessou, olhando para a borda da caneca. Mas ontem, não sei, foi diferente. Apolo não respondeu, mas o modo como ele a olhou já era uma resposta. O silêncio caiu novamente entre eles, mas dessa vez era confortável. Não havia nada que precisasse ser dito. Só o fato de estarem ali, dois estranhos partilhando café num celeiro após uma noite de chuva, bastava. Clarice se levantou, esticou os braços e disse, como quem falava para o céu nublado: acho que posso ajudar com alguma coisa aqui. Alimentar os cavalos, sei lá. Você me deixou ficar, então deixa eu retribuir de algum jeito. Apolo levantou uma sobrancelha. Você sabe lidar com animais? Nunca lidei com cavalos, mas já domei gente pior. Ele soltou uma risada curta, verdadeira. E pela primeira vez, desde que ela chegara, os dois riram juntos. Não como fugitiva e anfitrião, mas como duas pessoas que estavam, por acidente ou sorte, no mesmo lugar, no mesmo tempo. O dia seguiu devagar. Clarice aprendeu a pegar baldes, a colocar ração, a falar baixo perto dos animais. Apolo, observando a distância, se pegava sorrindo em momentos em que nem percebia. E entre uma tarefa e outra, os olhos dos dois se cruzavam. E nesses olhares, sem uma única palavra, já havia muito sendo dito. A tarde caiu preguiçosa sobre a fazenda. As nuvens da noite anterior ainda rondavam o céu, mas agora apenas como vestígios esparsos. O cheiro de terra molhada permanecia no ar, e um vento suave soprava pelo campo, balançando a vegetação com delicadeza. Clarice passou o dia ajudando como pôde. Recolheu ovos, limpou os potes de ração, tentou seguir o ritmo de Apolo e, surpreendentemente, gostou da sensação de fazer parte de algo, mesmo que por pouco tempo. Ao entardecer, sentou-se sozinha no alpendre da casa principal, observando o céu mudar de cor. Os pés descalços tocavam a madeira fria da varanda e a xícara de chá quente nas mãos esquentava seus dedos. Havia um silêncio bonito ao redor, um silêncio que não assustava. Era diferente do que ela estava acostumada a enfrentar quando se trancava em pequenos quartos de hotéis baratos, tentando dormir com medo de ser encontrada. Apolo estava no curral, conferindo as travas dos portões e os bebedouros dos animais. O movimento era automático, como quem conhece cada detalhe daquele pedaço de terra. Mas seus olhos sempre voltavam para Clarice, mesmo de longe. A presença dela ali, tranquila, sentada como se pertencesse àquele cenário, mexia com algo que ele não sabia nomear. Quando o sol finalmente desapareceu atrás das árvores, os dois se recolheram para o celeiro. Clarice já nem questionava mais se podia permanecer ali. Era como se houvesse entre eles um acordo silencioso de que o tempo dela ainda não tinha acabado. Apolo preparou um novo cobertor, deixou outra garrafa térmica com chá e acendeu uma das lâmpadas internas, criando um ambiente quente e confortável no espaço improvisado que ela agora chamava de seu canto. Vou ficar ali fora de novo, ele disse antes de sair. Clarice ergueu os olhos do colchão improvisado e falou baixo. Você pode dormir na casa se quiser. Eu já me sinto segura aqui. Apolo hesitou. Não era por medo de deixá-la sozinha. Era porque parte dele já não queria sair dali. Mas respeitou o espaço. Só assentiu com um movimento discreto e virou-se em direção à porta. Clarice deitou, cobriu-se até os ombros e respirou fundo. O corpo estava exausto, mas algo dentro dela parecia mais desperto do que nunca. As imagens do dia anterior ainda vinham em flashes curtos. A estrada, a chuva, a porta do celeiro, o rosto de Apolo. E com elas, os fantasmas que ela pensava ter deixado para trás. Demorou a adormecer. Quando finalmente o fez, o sono veio inquieto. A madrugada voltou com sua escuridão espessa e o ar gelado.
Dentro do celeiro, Clarice se revirava, os olhos pressionados, a respiração irregular. Sons abafados escapavam de sua garganta, até que, de repente, ela se sentou com um grito contido. "Não! Para!" disse, ofegante, o rosto banhado de suor frio. O coração batia tão forte que doía no peito. Os olhos buscavam o teto escuro, as paredes de madeira, os fardos de feno. Levou alguns segundos até perceber que estava segura, que não era ali, que não era mais ele. A porta rangeu devagar. Apolo entrou devagar, descalço, com o rosto meio escondido pela sombra. "Tá tudo bem?" perguntou com a voz rouca de sono. Clarice limpou o rosto com as mãos e tentou sorrir. Pesadelo. Só isso. Ele se aproximou com calma. Abaixou-se a alguns passos dela, respeitando a distância, mas oferecendo presença. Com frequência, ela olhou para ele com os olhos úmidos, mas não chorava. Apenas assentiu. "Desde que saí de lá, é como se nunca tivesse desligado. Mesmo quando durmo, ele ainda me persegue. Às vezes, eu acordo com a sensação de que ele está parado na porta me olhando." Apolo não fez perguntas, nem tentou consolar com frases prontas. Apenas ficou ali, em silêncio, esperando que ela dissesse o que quisesse, do jeito que conseguisse. Clarice respirou fundo, passou as mãos pelos cabelos e deixou que as palavras saíssem. Ele era o tipo de homem que nunca gritava. Mas quando falava baixo, era pior. Começou devagar, controlava o que eu vestia, com quem falava, onde podia ir, e eu deixei. Porque, no começo, parecia cuidado. E quando percebi que era prisão, já estava trancada por dentro também. Apolo ouviu sem interromper, os olhos atentos, sem julgamento. Uma vez tentei sair. Ele me trancou no quarto por 2 dias. Quando soltou, disse que ninguém mais me aceitaria, que eu era um problema que só ele sabia lidar. E de algum jeito eu acreditei. Ela parou. Apertou o cobertor contra o peito. Até que um dia fugi. Peguei o primeiro ônibus e desci quando achei que estava longe o suficiente. E aí, acabei aqui. Apolo abaixou os olhos. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois ergueu o olhar e disse com a voz firme: "Ele não tem ideia da mulher que perdeu." Clarice arregalou os olhos. Não esperava aquela resposta, nem aquela firmeza. Mas o impacto das palavras foi como um alívio quente no estômago. Como se alguém finalmente dissesse algo diferente do que ela ouviu por tanto tempo. "Eu ainda tô me achando", murmurou. "Então fica, até se achar inteira." Eles se olharam, de verdade. E pela primeira vez, sem barreiras, o celeiro voltou ao silêncio. Mas dessa vez era um silêncio novo. Não aquele que guarda a dor. Era o tipo de silêncio que 2 corações precisam para se reconhecer sem pressa nem promessas. Apolo não se mexeu. Ficou ali, sentado perto dela, até que os olhos de Clarice finalmente se fecharam de novo. Dessa vez, sem tremores. E, lá fora, os fantasmas pareciam não ter força para entrar. O sol nasceu silencioso naquela manhã, derramando uma luz amarelada sobre os campos úmidos da fazenda. O vapor da terra molhada subia leve, como se até o chão respirasse mais aliviado depois da chuva dos últimos dias. Clarice acordou com o som distante dos galos e o cheiro de café recém-passado vindo da casa principal. Estava encolhida sob o cobertor, mas o corpo descansava de um jeito diferente. Pela primeira vez em meses, tinha dormido sem sobressaltos. Sentou-se devagar, os olhos ajustando-se à luz que entrava por entre as frestas do celeiro. Por um instante, ficou observando a poeira dançando no ar, sentindo o silêncio gentil daquele lugar. Vestiu o cardigã com movimentos lentos, calçou os sapatos e passou a mão pelos cabelos tentando ajeitá-los como podia. Caminhou até a porta entreaberta do celeiro e parou ali por alguns segundos. Apolo estava na varanda. Camisa jeans, botas firmes no chão de madeira, uma caneca fumegante na mão. O chapéu descansava sobre a mesa ao lado e o rosto dele estava voltado para o campo.
Parecia imerso em pensamentos como sempre. Clarice o observou de longe. Havia algo nele que mexia com ela de um jeito difícil de explicar. Era o silêncio dele. Era o cuidado que vinha sem alarde. Era o fato de ele não ter feito perguntas nem exigido respostas. Ela caminhou devagar até a varanda. Ele virou o rosto ao sentir os passos leves se aproximando. "Dormiu bem?" perguntou. "Melhor do que achei que conseguiria." Apolo ofereceu a caneca extra que já segurava com a outra mão. "Café?" Clarice sorriu e pegou com cuidado, os dedos se aquecendo em volta da cerâmica. "Obrigada." Sentaram-se lado a lado, de frente para o campo. O silêncio entre eles não era incômodo. Era como uma pausa necessária para permitir que tudo o que estavam sentindo coubesse ali. "O que você costuma fazer por aqui durante o dia?" ela perguntou, após o primeiro gole. "Depende. Tem dias em que os animais demandam mais. Outros fico só cuidando da terra. Hoje deve ser tranquilo." "Tranquilo eu posso ajudar", respondeu com um sorriso discreto. Ele olhou para ela por um instante. Depois assentiu. "Tem jeito para isso. Os cavalos gostaram de você." "E você?" Apolo levantou uma sobrancelha, surpreso com a pergunta. Clarice riu, quase se desculpando. "Digo, você costuma gostar de pessoas?" "Não muito", respondeu sem desviar o olhar. "Mas você não parece uma pessoa comum." Ela corou levemente, desviando os olhos para o campo, fingindo se concentrar em alguma coisa à distância. O vento bagunçava levemente seus cabelos. Apolo bebeu mais um gole de café antes de se levantar. "Vem, vou te mostrar uma coisa." Clarice o seguiu. Cruzaram o pasto, passaram por uma pequena trilha atrás do celeiro e chegaram a uma parte da fazenda que ela ainda não conhecia. Era um antigo pomar, com árvores já envelhecidas, mas ainda fortes. Havia uma pequena cerca quebrada, bancos de madeira gastos pelo tempo e uma sensação de que aquele lugar guardava histórias que ninguém mais ouvia. "Eu vinha muito aqui com meu pai quando era moleque", disse Apolo, encostando-se numa das árvores. "Depois que ele se foi, parei de vir. Só voltei uma vez, com minha esposa." Clarice não respondeu, apenas esperou. Ela gostava de silêncio também, e de maçãs. Ele riu, sem alegria. "Uma vez me disse que o silêncio era o único lugar onde o amor podia se explicar sem barulho. Nunca entendi aquilo direito, mas hoje faz mais sentido." Ela se aproximou um pouco, devagar, como quem pisa onde não conhece. Os olhos de Apolo estavam distantes, mas não duros. Pareciam cansados, mas abertos. "E por que parou de vir aqui?" Ele encolheu os ombros. Depois que ela morreu, qualquer lugar onde ela tinha sorrido começou a doer. Clarice parou ao lado dele, mas não tocou. Só disse, "Às vezes a dor não vai embora, mas para de gritar." Os olhos dos dois se encontraram. Havia uma tristeza ali que já não assustava. Era familiar. Não precisava ser curada, apenas compreendida. Apolo respirou fundo e puxou algo do bolso. Um pequeno canivete. Foi até uma árvore e começou a cortar galhos secos com movimentos lentos. Clarice sentou-se no banco próximo e ficou observando em silêncio. O sol passava pelas folhas e criava desenhos de luz no chão. Tudo era calmo, simples, diferente de qualquer coisa que ela tivera nos últimos anos. Mais tarde, já perto do almoço, voltaram para a casa. Clarice ajudou a cortar legumes, acendeu o fogo do fogão a lenha, aprendeu a mexer com as panelas antigas que Apolo usava mais por hábito do que por gosto. Comeram juntos, riram de pequenas coisas. Ele contou sobre a vez em que um dos cavalos fugiu para a estrada e causou um engarrafamento. Ela contou como odiava elevadores porque se sentia presa demais. Trocaram lembranças com o tipo de naturalidade que só surge entre pessoas que não precisam se impressionar uma com a outra. O dia passou sem pressa. A tarde chegou com tons alaranjados. O céu limpo, o cheiro de lenha queimando vindo da cozinha, os passos lentos de dois corpos que já se acostumavam com a presença do outro. Clarice saiu da casa e sentou-se sozinha na cerca.
olhando o campo se estender até o horizonte. Apolo ficou na varanda, observando de longe. E por um momento ambos pensaram a mesma coisa, que aquele dia não prometia nada, mas entregava tudo. Era só mais um dia. Mas naquele silêncio compartilhado havia algo diferente, algo que começava a nascer devagar e que talvez nem os dois soubessem como parar. A noite caiu como um manto espesso sobre a fazenda. As estrelas cintilavam com timidez, escondidas entre véus de nuvens finas, e a lua refletia um brilho pálido sobre o campo silencioso. Clarice permanecia sentada na cerca, como se o tempo tivesse deixado de correr desde que o sol se despediu. O vento leve bagunçava os fios soltos do seu cabelo, e o cardigã claro ondulava levemente sobre os ombros. Seus olhos fixos no horizonte pareciam perdidos em algum lugar que Apolo não conseguia alcançar. Da varanda ele ainda a observava, apoiado no batente da porta com a caneca de chá nas mãos. Já fazia mais de meia hora que ela estava ali. Quietude demais para alguém que vinha mostrando pequenos sinais de florescimento. Ele pensou em respeitar o silêncio, como fizera até ali. Mas algo naquela postura rígida, no olhar parado, dizia que talvez o momento exigisse mais do que distância. Deixou a caneca na mesa e caminhou em direção a ela. Os passos leves não foram suficientes para surpreendê-la. Clarice virou o rosto devagar, os olhos molhados, mas sem lágrimas correndo. O rosto dela trazia algo contido, como se uma parte ainda lutasse para não ceder. "Quer companhia?" Ele perguntou, parando a 2 passos da cerca. "Talvez eu precise", respondeu num fio de voz. Apolo se sentou ao lado dela, os dois olhando para a escuridão do campo. A cerca rangia suavemente sob o peso dos corpos, e o frio da noite começava a se insinuar pelas mangas da camisa dele. "A gente passa tanto tempo fugindo de algumas coisas", ela começou com a voz baixa, "que quando finalmente para, não sabe o que fazer com o que sobrou." Apolo esperou. "Eu não fugi só do homem com quem eu vivia." Clarice apertou os dedos em volta do tecido da calça. "Eu fugi de tudo. Do nome que ele me deu, da casa em que me escondia, da versão de mim que ele forçou até eu não reconhecer mais quem era." Ela virou o rosto em direção a ele, o olhar firme agora. "Eu me chamo Clarice, mas por 2 anos fui chamada por outro nome." Ele dizia que Clarice era muito forte, que assustava, e que uma mulher forte assusta os homens de verdade. Apolo franziu levemente o senho, mas não disse nada. Apenas escutava, como se cada palavra dela merecesse espaço inteiro para existir. "Eu aceitei no começo. Queria agradar, queria ser aceita. Queria amor, sabe? Mas o que recebi foi posse, controle, uma prisão disfarçada de cuidado." Clarice abaixou a cabeça por um instante. "E quando tentei sair, ele ameaçou expor coisas sobre mim. Coisas que ninguém mais sabia, fotos, vídeos, gravações. Nada ilegal, mas íntimo, humilhante. Ele dizia que se eu o deixasse, tornaria minha vida impossível. E eu acreditei." Apolo passou a mão pela barba, os olhos fixos no campo à frente. Havia raiva ali, mas também cuidado. "Você veio parar aqui fugindo disso?" "Eu não tinha para onde ir. Peguei um ônibus, desci numa rodoviária no meio do caminho e comecei a caminhar. Achei essa fazenda por acaso. Nem sei por que entrei." "Talvez você soubesse, mesmo que não soubesse", ele disse sem olhar para ela. Clarice olhou para ele com curiosidade. "Por que você está sendo tão bom comigo? Você nem me conhece. E se conhecer fosse exatamente isso?" Apolo virou o rosto para ela. Ouvir o que ninguém mais escutou. Acolher o que ninguém teve paciência para carregar. Ver o que ninguém quis enxergar. Ela engoliu seco. Os olhos voltaram a brilhar, mas ainda se recusavam a transbordar. "Eu tenho medo de ficar, porque se eu ficar, pode ser que eu queira continuar. E isso seria um problema. Eu não sei mais confiar no que me atrai. Tudo que me pareceu bom demais acabou virando armadilha." Apolo deu um leve suspiro e se levantou.
Estendeu a mão para ela. Vem comigo. Clarice hesitou por um segundo, mas colocou a mão na dele. Era quente, firme, segura. Ele a guiou até o curral, onde os cavalos já estavam recolhidos. Caminharam até a lateral do estábulo, onde havia uma estrutura de madeira antiga, coberta por um toldo de palha. Aqui foi onde construí minha primeira cerca com meu pai, ele disse, soltando a mão dela. Eu tinha 12 anos. Ele me deixou errar todas as estacas até aprender. Disse que o que vale não é não errar. É saber quando consertar antes que caia tudo. Ele se virou para ela, o olhar direto, honesto. Você não precisa confiar em mim agora, nem amanhã. Mas se um dia quiser, eu prometo que vou saber te ouvir, mesmo que não diga nada. Clarice mordeu os lábios, tentando conter a emoção que subia pela garganta. Sentiu-se vulnerável. Mas pela primeira vez, aquilo não parecia perigoso. Parecia humano, verdadeiro. E se eu quiser ficar mais um pouco? Ela perguntou num sussurro. Fica. O tempo que quiser. E se um dia quiser ir, que seja por vontade, não por medo. Clarice assentiu. O rosto ainda carregava as marcas do passado, mas o olhar começava a ganhar algo novo. Esperança, talvez. Ou apenas a chance de se reconstruir. Apolo não tentou tocá-la, não invadiu o espaço que ela protegia com tanto esforço, mas ficou ali, ao lado, sem prometer nada além da própria presença. E naquele pedaço de terra silenciosa, entre o cheiro de palha e o céu encoberto, um segredo foi dito sem alarde e recebido sem espanto. Clarice já não carregava tudo sozinha. E por enquanto, isso era mais do que suficiente. Os dias seguintes foram de céu limpo e temperaturas amenas. O campo parecia respirar de forma diferente, como se a fazenda também sentisse a presença de Clarice e sua energia silenciosa, mas constante. Ela começava a fazer parte do lugar sem pedir espaço. Era nos pequenos gestos, na forma como alimentava os animais, no cuidado com as ferramentas deixadas fora de lugar, nas perguntas simples que fazia enquanto caminhavam lado a lado entre as plantações, que Apolo percebia que ela estava ficando, mesmo sem anunciar. Naquela manhã, Clarice acordou antes do sol nascer. Acordou porque sonhara com algo que não lembrava, mas que a deixara inquieta. Em vez de tentar dormir de novo, vestiu o cardigã e saiu devagar do celeiro. A grama ainda estava molhada de orvalho. O céu, em tons de cinza e azul, se preparava para receber o primeiro raio de sol. Ela caminhou até o alpendre da casa principal e se surpreendeu ao encontrar Apolo já ali. Sentado, camisa desabotoada até o peito, os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar perdido em algum ponto distante do campo. A caneca de café descansava ao lado, esquecida, já fria. Você não dormiu? Clarice perguntou, a voz ainda baixa da madrugada. Ele a olhou como se tivesse sido puxado de volta de algum lugar. Algumas noites são assim, respondeu. Clarice se sentou ao lado dele. O silêncio se acomodou entre os dois por alguns segundos, até que ela perguntou, o que aconteceu com a sua esposa? Apolo ficou em silêncio. A mandíbula travou levemente e o peito subiu em um suspiro pesado. Ele olhou para a frente como se não pudesse contar a história olhando nos olhos dela. O nome dela era Luísa. Ela tinha aquele tipo de riso que fazia todo mundo querer rir junto. Até o silêncio dela era bonito. Clarice não disse nada. Esperou. A gente se conheceu ainda jovens. Ela apareceu na fazenda com a mãe, procurando trabalho. Era para ser só por uma estação, mas ficou. Como você? Ele engoliu seco. Passaram-se anos. A gente se casou, tentou ter filhos, mas não aconteceu. Luísa sempre dizia que a fazenda era nosso filho, que cada canto daqui tinha o toque dela. E tinha mesmo. Apolo virou o rosto para olhar a escuridão que restava sobre os campos. Ela adoeceu do nada. Não foi acidente, não foi coisa visível. Foi dentro. Um câncer raro, agressivo. Quando descobrimos, já era tarde demais.
6 meses. Foi o tempo que tivemos. Clarice sentiu um nó no estômago. Aquilo explicava a dor que ela percebia no olhar dele quando falava pouco. Explicava o cuidado exagerado com a rotina, com o silêncio, com a distância emocional. Eu tentei continuar depois, mas tudo parecia errado. A casa, os cheiros, os lugares onde ela costumava rir, tudo doía. E por isso se isolou, porque não sabia como ser sem ela. Porque todo mundo esperava que eu seguisse em frente, mas ninguém dizia como. Então eu fiquei, aqui, fazendo as coisas do jeito que dava, fechando o portão mais cedo, evitando visitas, trocando palavras por tarefas. Clarice ficou em silêncio. A dor dele não era diferente da dela, apenas nasceu em outro lugar. Ambos sabiam o que era perder o próprio reflexo dentro de um relacionamento. A diferença era que, no caso dele, o amor tinha sido real. No dela, uma prisão bem montada. Às vezes me pergunto se eu conseguiria sentir algo por outra pessoa, ele disse de repente. E me assusto com a ideia de que talvez sim. Ela o olhou. O rosto sério, olhos baixos. Por que assusta? Porque não quero esquecer. E tenho medo de machucar alguém tentando lembrar o que não volta. Clarice se aproximou um pouco mais, o ombro quase encostando no dele. Eu não quero ser alguém que ocupa o lugar de outra, e também não quero que ninguém ocupe o meu. Mas se for para ficar, que seja com espaço para quem a gente foi, e para quem ainda pode ser. Apolo virou o rosto devagar. Os olhos se encontraram, e dessa vez não havia desvio. Era um olhar cheio de cicatrizes, mas também cheio de vontade de existir fora delas. Você ainda pensa em ir embora? Ele perguntou. Clarice respirou fundo, olhou para o campo, depois para as próprias mãos. Todos os dias, mas cada vez com menos força. Ele assentiu. Um pequeno gesto, como se soubesse que não precisava de promessas naquele momento. Apenas presença. Vou te mostrar uma coisa, disse, se levantando. Ela o seguiu, os dois caminhando até uma parte da fazenda que ainda não tinham visitado juntos. Era uma antiga estufa de vidro, parcialmente tomada pelo mato. As paredes sujas deixavam a luz passar em feixes dourados. No centro, uma única fileira de vasos alinhados. Luísa cultivava orquídeas aqui, disse Apolo. Depois que ela se foi, deixei tudo como estava. Clarice se aproximou dos vasos. Alguns ainda tinham folhas verdes, outros quase secos. Mas havia uma beleza silenciosa em tudo aquilo. Ela cuidava de cada planta como se fosse uma extensão dela. Falava que quando uma flor nascia, era sinal de que alguma parte da vida ainda queria continuar. Ela passou os dedos com cuidado por uma folha viva. Então, talvez seja a hora de plantar de novo. Apolo olhou para ela. Não havia um sorriso, mas algo mais forte. Aceitação. Talvez fosse isso que ele precisasse. Não esquecer Luísa, mas permitir que outras coisas nascessem sem culpa. Se quiser, pode escolher um vaso, ele disse. Pode ser seu. Clarice sorriu. O tipo de sorriso que não tenta esconder nada. Aquele que surge quando, mesmo sem se dar conta, a gente percebe que está se curando. E talvez, naquela manhã fria e silenciosa, fosse isso que os dois estivessem fazendo. Não tentando apagar suas feridas, mas plantando juntos o que ainda podia florescer. O dia amanheceu com o céu carregado de nuvens cinzentas. O vento soprava mais seco, levantando poeira pelos caminhos de terra batida da fazenda. Clarice sentiu algo diferente no ar assim que acordou. Era como se o tempo, até então esticado em dias calmos e silenciosos, tivesse se contraído subitamente, como antes de uma tempestade. Ela preparava a massa do pão com as mãos mergulhadas na farinha, quando ouviu passos apressados na varanda. Levantou o olhar. Era Zico, o ajudante da fazenda, um rapaz simples, de poucas palavras. Tem um homem na porteira, perguntou por você, disse, coçando o boné. A massa escorregou das mãos de Clarice e caiu de volta na tigela. Os dedos dela congelaram no ar.
O coração começou a bater rápido, como se soubesse antes da mente o que aquilo significava. Como ele é? Perguntou, a voz mais baixa do que gostaria. Alto, terno escuro, cara de poucos amigos. Tá com um carro preto parado logo depois da entrada. Não quis passar do portão. Disse que, se você estiver aqui, vai saber quem é. Clarice ficou imóvel por alguns segundos. O estômago revirava. Sentia as mãos geladas, mesmo com a temperatura quente da cozinha. Ela limpou as mãos com o pano mais próximo, tremendo. Apolo entrou pela porta dos fundos no exato momento. Trazia o chapéu na mão e as botas marcadas de barro. Parou ao ver o rosto dela. O que foi? Ela o encarou. Os olhos escuros, antes serenos, agora estavam tomados de medo. Ele me achou. Apolo não precisou perguntar quem. O olhar dela já dizia tudo. Fica aqui. Eu vou falar com ele. Não. Clarice se adiantou. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Preciso enfrentar isso. Apolo assentiu com o queixo. Foi até a prateleira. Pegou uma chave e colocou o chapéu. Clarice o seguiu até o carro. O portão principal estava entreaberto e, além dele, parado ao lado de um sedã preto importado, estava Davi, o homem de quem ela havia fugido. Ele parecia exatamente como Clarice lembrava. Alto, cabelos pretos alinhados, um terno escuro sem nenhum vinco. Mas havia algo diferente nos olhos. Um cansaço, talvez. Ou apenas desprezo disfarçado de civilidade. Ela se manteve firme, mas as pernas pareciam instáveis. Apolo permaneceu ao lado dela, as mãos nos bolsos da calça jeans, postura de quem não arredaria pé. Que coincidência, disse Davi com um sorriso torto. Justo essa fazenda perdida no mapa. Como me encontrou? A voz de Clarice saiu mais firme do que esperava. Você esqueceu que compartilhou localização comigo por 2 anos? Tem coisa que não se apaga tão fácil assim. Apolo avançou um passo, mas Clarice segurou o braço dele discretamente. O que você quer? Davi deu de ombros. Vim conversar, só isso. Ver se está bem, ou se precisa de ajuda. Estou bem, e não preciso de você. Davi riu, cruzando os braços. Você acha mesmo que pode sumir do mapa sem pagar pelo que deixou para trás? Clarice, você não é vítima. Você é ingrata. E ingratos precisam aprender. Apolo deu um passo à frente. Acabou. Davi o encarou. Olhos frios. E você é quem, exatamente? O homem que vai garantir que ela não volte para o inferno de onde saiu. O silêncio que se seguiu foi tenso. Davi olhou para Clarice mais uma vez, agora sem sorrisos. Vai mesmo escolher um fazendeiro qualquer ao invés da vida que você tinha comigo? Eu não tive vida com você. Tive prisão, tive medo, tive vergonha. Você não vai conseguir se esconder aqui para sempre. Uma hora, alguém vai vir bater nessa porta de novo, com farda e com papel. Apolo deu mais um passo. Agora estavam a menos de 2 metros. Você pisa nessa terra de novo e vai descobrir que aqui, quem protege, protege de verdade. Davi sorriu de canto, jogou a cabeça para trás como quem despreza, mas sabia que não teria vantagem ali. Voltou ao carro devagar, abrindo a porta com calma. Antes de entrar, lançou um último olhar a Clarice. Isso ainda não acabou. Assim que o carro desapareceu pela estrada, Clarice desabou sentada na cerca. Apolo agachou-se à frente dela. Ela tremia, não chorava. Mas era como se todo o peso dos meses de fuga voltasse a cair sobre os ombros de uma vez. Ele vai tentar outra vez, sussurrou. E eu vou estar aqui. Apolo segurou as mãos dela. Até você decidir o que fazer, ou até ele desistir. Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo com esforço. Olhou nos olhos dele, pela primeira vez, sem medo. Eu não quero mais fugir. Então fica. Fica por você e enfrenta o que for preciso, comigo do seu lado. O vento voltou a soprar, forte o suficiente para levantar a poeira do caminho. O campo, silencioso como sempre, parecia aguardar o próximo passo. Clarice se levantou devagar.
Olhou para o portão por onde o passado tinha acabado de sair, e depois olhou para Apolo, como quem finalmente sabia onde queria ficar. A chuva fina que caiu durante a madrugada deixara o cheiro de terra fresca espalhado por toda a fazenda. Era uma manhã tranquila, como tantas outras que vieram antes, mas para Clarice tudo estava diferente. A poeira do dia anterior ainda não havia assentado completamente, e a lembrança do carro preto na porteira rondava sua cabeça como um sussurro incômodo. Ainda assim, havia algo novo em seus passos. Firmeza. Vestida com uma blusa leve e as botas que Apolo havia emprestado, ela caminhava pela varanda com os cabelos presos em um coque simples. Parou diante da cerca e observou o campo. O céu estava limpo e a luz dourada da manhã cobria o horizonte como um abraço silencioso. Ela não fugiria mais. Aquilo estava decidido. Apolo apareceu logo depois, carregando 2 canecas de café. Entregou uma a ela sem dizer nada. Os dois ficaram ali, lado a lado, observando os cavalos mais adiante, como se a quietude fosse resposta suficiente. "Tem algo que eu preciso te perguntar", Clarice disse, virando-se para ele. Apolo ergueu uma sobrancelha curioso. "E se eu ficar mesmo? Se eu decidir fazer daqui meu lugar? O que muda?" Ele abaixou os olhos por um segundo e depois os ergueu com um meio sorriso. "Tudo, tudo, porque até agora você estava aqui como abrigo. Mas se ficar de verdade, então a gente começa algo novo, com o tempo certo, com o respeito certo." Ela respirou fundo, sabia o que aquilo significava, sabia o que abriria mão e o que ganharia. Mas dessa vez não havia medo, apenas a necessidade de escolher. Mais tarde, Clarice caminhou até o antigo armário nos fundos do celeiro. Pegou a mochila com as poucas coisas que ainda guardava ali e a colocou sobre o fardo de feno. Abriu o zíper devagar. Dentro havia documentos velhos, cartões vencidos e um envelope amassado. Retirou-o com cuidado. Era o que restava de seu antigo nome. Da mulher submissa, calada, assustada. Ela saiu e foi até a fogueira que Apolo havia acendido na noite anterior. Sem hesitar, jogou o envelope nas chamas. Observou o papel ser consumido lentamente até não sobrar nada além de cinzas. Do outro lado da varanda, Apolo viu tudo. Não disse uma palavra. Apenas assentiu, como quem reconhece a coragem em silêncio. No fim do dia, a caminhonete dele estacionou no vilarejo vizinho. Clarice desceu primeiro, agora com uma nova postura no corpo. Foram direto ao cartório. Ela não olhou para trás em momento algum. "Nome completo?" perguntou a atendente. Clarice ergueu o queixo com firmeza. "Clarice Ramos." A funcionária olhou para o documento anterior. "Mudança definitiva?" "Definitiva." Apolo permaneceu ao lado dela durante todo o processo. E quando saíram, não houve festa, nem palavras ensaiadas. Apenas os dois caminhando lado a lado pela estrada de volta à fazenda, com as mãos quase se tocando. Na semana seguinte, Clarice passou a cuidar da estufa com frequência. Apolo a ajudava, mas agora deixava que ela tomasse as decisões. Um dia, ele entrou no espaço e encontrou pequenas mudas organizadas em fileiras. Ela usava luvas de couro e cantarolava baixinho. "O que está plantando aí?" ele perguntou sorrindo. "Novas orquídeas, de cores que nunca tive coragem de escolher." Ele se aproximou devagar, retirou as luvas dela e segurou suas mãos. "Você trouxe cor para esse lugar. E para mim também." Clarice riu, os olhos marejados, mas cheios de vida. "Você me deu o que ninguém mais teve coragem de dar. Tempo." Apolo a puxou delicadamente para perto. Os dois se olharam longamente. E foi como se tudo que haviam vivido até ali fizesse sentido. A dor, os silêncios, as escolhas. Tudo os levou até aquele momento. O beijo que veio não foi apressado. Foi calmo, maduro, cheio de promessas que não precisavam ser ditas, porque ali, naquele instante, não havia mais dúvidas. Clarice havia escolhido ficar. E Apolo
havia escolhido abrir o coração mais uma vez. Naquela fazenda isolada, em meio a cercas antigas, cavalos mansos e campos vastos, duas pessoas partidas se reconstruíam sem pressa. A tempestade havia passado, e o que começou como abrigo virou lar. Às vezes, a vida nos força a correr sem direção, como se fugir fosse a única saída. Mas é no momento em que paramos, enfrentamos nossos medos e decidimos ficar, que realmente começamos a nos encontrar. Porque a coragem não está em partir, mas em escolher recomeçar onde a alma finalmente se sente segura. E o amor, quando nasce do respeito e do tempo, cura até as feridas que pareciam incuráveis. Histórias como a de Clarice e Apolo nos lembram que, mesmo depois das piores tempestades, ainda é possível encontrar abrigo e talvez até um novo amor. Se você também acredita que recomeços verdadeiros merecem ser contados, acompanhe nosso canal e viva outras histórias que tocam fundo o coração.